Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de saudar e cumprimentar a presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz, e fazer uma referência pública aqui, mais uma vez, do seu trato, da sua atenção com a Justiça Federal nesses 2 anos à frente da associação. Sempre que precisamos levar algum conhecimento de Vossa Excelência, os temas de interesse da magistratura federal, a senhora sempre nos recebeu, atendeu com atenção, respeito e cordialidade. Esse foi um tratamento, então, muito importante dado a toda a AJUF e aos magistrados federais brasileiros. Saúdo também ao ministro Og Fernandes, que é o nosso corregedor-geral da Justiça Federal e do Centro de Estudos Judiciários, que tem desempenhado a sua atividade aqui no Conselho com muita dedicação e presença constante e realizando importantes eventos como este, que resgata a memória de todos aqueles que integraram e integram a Justiça Federal brasileira. Saúdo também o ministro Humberto Martins, também pela dedicação com que exerceu o cargo de corregedor-geral e diretor do Centro de Estudos Judiciários, e que agora continua a desempenhar as suas funções na IFAM. É muito importante nós termos 3 ministros aqui na frente, mas temos também o ministro Cuquina, ministro Reinaldo, e todos os outros ministros do STJ, que participam ativamente do Conselho da Justiça Federal, do Centro de Estudos Judiciários, e que fazem parte e integram, efetivamente, das decisões mais importantes da Justiça Federal, e que trazem caminhos e trazem soluções para que nós possamos realmente ter uma justiça de qualidade e excelência, como é a Justiça Federal brasileira. Eu também gostaria de saudar ao ministro Rui Rosado Aguiar, que também já integrou esse Conselho da Justiça Federal e nos brindará com belas palavras e belas memórias em relação à Justiça Federal. Mas gostaria também de saudar aqui ao desembargador Carlos Fernando Matias, hoje aposentado também, mas saudar todos os magistrados, desembargadores, juízes e servidores que passaram e estão na inatividade. Saúdo também ao vice-presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, que sempre, nos seus escritos, revela grande conhecimento sobre as memórias de todo o judiciário brasileiro. E, em nome do desembargador Thompson, saúdo todos os desembargadores federais. Saúdo ao nosso secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, o juiz federal José Antônio Savares, e, em nome dele, gostaria de saudar todos os juízes federais aqui presentes. Saúdo a diretora do Conselho da Justiça Federal, a Eva, e, em seu nome, saudar todos os servidores deste Conselho e todos os servidores da Justiça Federal que contribuíram para que nós pudéssemos estar efetivamente no nível de excelência que hoje estamos. Ressalto também a importância da imprensa, que sempre cobre e dá destaque a todas as atividades realizadas pela Justiça Federal. E isso é muito importante, porque se faz muito em termos de Justiça Federal, mas é preciso que essas informações cheguem a toda a população em geral, seja para conhecimento a respeito dos direitos, seja para avançarmos em termos da prestação jurisdicional. Então, destaco também e saúdo os profissionais da imprensa aqui presentes. Eu parabenizo imensamente ao Conselho da Justiça Federal por organizar esse seminário, que visa resgatar as memórias do Conselho da Justiça Federal, da Justiça Federal, e isso é de suma importância, porque quem não tem memória não tem lembrança do passado, e se não tem lembrança do passado, efetivamente, pouco pode se fazer, ou aprender, ou construir para um futuro. Nesse sentido, a felicidade de comemorar esses 50 anos a partir de um seminário que trate do resgate das memórias da Justiça Federal é de suma importância. Eu me sinto muito privilegiado, ainda que privilégio não é uma palavra muito da moda, já passou um pouco, por conta até de foros privilegiados e outras situações, mas eu me sinto privilegiado por ter sido presidente da Associação dos Juízes Federais, que tem seus 44 anos de histórias, em 2 momentos singulares da Justiça Federal. Inicialmente,
no ano passado, nós comemoramos os 125 anos de instalação da Justiça Federal, juntamente com a República. E hoje comemoramos 50 anos da Lei 5.010, de 66. São, então, marcos importantes na história da nossa Justiça Federal e que revelam, sobretudo, que, a partir da iniciação das duas leis que criaram a Justiça Federal e recriaram a Justiça Federal, nós avançamos e passamos por inúmeras transformações. Inúmeras transformações que revelam hoje a grandeza que é a Justiça Federal. E eu, rapidamente, gostaria de destacar 5 grandes transformações que a Justiça Federal brasileira passou, especialmente nos últimos 25 anos. Parte delas já foi mencionada aqui, até inclusive pelos ministros, especialmente pelo ministro Humberto Martins, e que a primeira grande transformação da Justiça Federal brasileira foi a sua interiorização. Se a Lei 5.010 estabeleceu que ela era e estaria presente apenas nas capitais dos estados, a partir de 87, nós tivemos grandes transformações mais potencializadas no final da década de 90, com uma interiorização e a presença efetiva dos juízes federais em quase todo o território nacional. E gostaria de saudar aqui o Eládio e o Mauro, que são desembargadores estaduais, e registrar que a história da Justiça Federal também foi construída e construída com a presença dos juízes estaduais, que durante todos esses anos, e ainda hoje, através da competência delegada, desempenham papéis importantes das demandas de competência da Justiça Federal brasileira. O segundo ponto foi a criação dos juizados especiais federais. Quando ingressei na Justiça Federal, lá no ano de 99, se dizia que a Justiça Federal era muito elitista, muito distante do cidadão. A partir de 2001, com a criação dos juizados especiais federais, houve uma profunda transformação. E essa profunda transformação, ela foi necessária, importante e aproximou fundamentadamente os juízes federais daquela camada da população menos favorecida, seja através das ações previdenciárias, das ações assistenciais, das demandas do sistema financeiro de habitação e, mais recentemente, das demandas de saúde. Então, os juizados especiais federais transformaram a Justiça Federal na sua matéria, na sua essência, e hoje mais da maioria das demandas que ingressam na Justiça Federal são dessa natureza. E também os juizados contribuíram para a transformação da Justiça Federal naquilo que não existia, que era a conciliação e a mediação com entes públicos. Esse fator é muito significativo, importante, porque nós temos uma nova forma de resolução de conflitos sendo utilizado dentro da Justiça Federal e com resultados eficientes. O ministro Reinaldo fez um seminário aqui a respeito do tema, o ministro Salomão, o ministro Antônio Carlos farão mais um seminário aqui, a própria JUF desenvolve um Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. Então, são questões importantes que também ajudaram a transformar a Justiça Federal no âmbito dos juizados especiais federais e que destaco também a criação das turmas recursais, que estão presentes em todos os estados e julgam seus recursos de forma mais rápida. Um terceiro ponto dessa transformação, e aqui a JUF teve uma contribuição muito importante nas gestões que me antecederam, é justamente a implantação do processo eletrônico e da informatização do processo judicial no âmbito da Justiça Federal. Este é, sem sombra de dúvida, uma transformação silenciosa que modificou e altera, e vai alterar ainda, porque é um processo inconcluso, nós não estamos ainda com a informatização total em todas as regiões, mas, sem dúvida, a informatização e a utilização do processo eletrônico transforma, principalmente os cargos de servidores, em que eles vão passar a exercer mais a atividade fim e menos a atividade burocrática intermediária. E isso é justamente um ponto importante de destaque que transformou a Justiça Federal nestes anos. O quarto ponto que eu destaco como uma transformação, também inconclusa, é a necessidade de readequação da Justiça Federal de segunda instância. Enquanto que em 89 nós tínhamos 89 desembargadores federais, só para compararmos, a Justiça do Trabalho tinha 125 desembargadores do trabalho. Hoje nós temos 139 desembargadores federais e quase 600 desembargadores do trabalho. Aqui não vai nenhum juízo de mérito ou valor em relação a quem está certo ou quem está errado,
mas há uma desproporção sobre dois ramos que dão sustentação à magistratura da União e que realmente faz nos pensar, só pelos números faz nos pensar se está certo ou se não está certo. Então, a AJUF sempre trabalhou para a criação e ampliação dos tribunais, nunca de forma excludente, sempre de forma a encaminhar a essa readequação. É uma readequação, sobretudo, do Pacto Federativo, né? Veja o caso da Primeira Região. 80% do território nacional compõe a Primeira Região. 14 estados da Federação, 13 estados da Federação, mais o Distrito Federal. 1/3 da população com apenas 27 desembargadores. Voltando aqui, eu não estou fazendo nenhum juízo de mérito a respeito de se está certo, se não está certo, mas dados objetivos que comprovam a necessidade urgente de pensarmos em relação a isso. O Conselho tem feito a sua parte. O Conselho apresentou um projeto de lei criando 82 cargos de desembargadores, que está na Câmara dos Deputados. Os parlamentares, deputados e senadores, aprovaram uma emenda constitucional que criou 4 novos tribunais. O Conselho apresentou um projeto de regulamentação, mas, infelizmente, há mais de 3 anos, há mais de 1000 dias, esse processo encontra-se no Supremo Tribunal Federal para ser apreciada a constitucionalidade ou não dessa emenda constitucional. Repito, e repito isso várias vezes, dado a decisão liminar dada em regime de plantão e não apreciada ainda pelo plenário, num recesso forense. E o quinto e último ponto dessa transformação da Justiça Federal passa necessariamente pela especialização das varas. A Justiça Federal foi pioneira em especializar varas, e destaco aqui o trabalho da especialização das varas de lavagem de dinheiro. E hoje, ou melhor, nos 2 últimos anos, temos visto, sobretudo, um protagonismo em relação às questões criminais da Justiça Federal julgando casos de corrupção, crimes contra a administração pública e crimes contra a lavagem de dinheiro, e que realmente esse processo de especialização é muito importante e relevante. E temos resultados positivos, e a sociedade e a imprensa têm demonstrado, dado sinais importantes de que essa especialização é um anseio, sobretudo, dos dias atuais das sociedades modernas. A AJUF também, nesse sentido, propõe, e propôs aqui já ao Conselho da Justiça Federal, nesta última semana, que sejam criadas varas especializadas ou privativas em improbidade administrativa, que é o outro lado dos crimes contra a corrupção e a administração pública. Esperamos que possamos ter êxito também nesta especialização. Bom, eu peço desculpas por ter me alongado, ministra Laurita Vaz, mas, para finalizar, eu gostaria de agradecer, em nome da AJUF, ao Conselho pela realização desse seminário, e ao Centro de Estudos Judiciários pelas parcerias realizadas com a AJUF durante os 2 últimos anos, na que tive frente da gestão da AJUF, convidar a todos para, no dia 15, participarem da transmissão de posse para a nova gestão da AJUF, onde o juiz federal Roberto Veloso assumirá a presidência, e destacar que, nesse resgate de memórias, teremos muitos trabalhos. A próxima gestão da AJUF terá muito trabalho para que alguns pontos que ainda não foram transformados possam ser. E destaco aqui apenas 2, que nós já trabalhamos, mas que não conseguimos ainda implementar, que é a regulamentação do Fundo de Custas da Justiça Federal. Hoje as custas estão desatualizadas, precisam ser atualizadas, mas, sobretudo, ser voltadas para a própria reestruturação da Justiça Federal no momento de tanta dificuldade orçamentária que vivemos. E o segundo ponto, que é importante ser debatido, é a reestruturação da carreira dos magistrados federais. Diante disso, agradeço a oportunidade de participar deste evento, de poder estar aqui contribuindo, e, mais uma vez, a AJUF agradece e se coloca à disposição para que a Justiça Federal possa ter muita vida longa. Então, nós fizemos muitos, fazemos e faremos. Eu diria, então, viva a Justiça Federal.